Olá pessoal, atendendo aí as sugestões e solicitações de vocês, eu vou mostrar para vocês o cálculo efetivo de uma rescisão, tá? Antes de vocês estarem vendo esse vídeo, eu aconselho vocês a verificarem um vídeo que eu postei anteriormente, onde mostra de maneira teórica, né, quais são os cálculos da rescisão, o que devem ser analisados antes da emissão de uma rescisão, para que vocês possam aí estarem mais atentos, né, antes de emitir qualquer rescisão, né, para que não ocorra o risco aí de erro em função de cálculos indevidos, ok? Então vamos começar. Recapitulando um vídeo anterior, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de calcular qualquer rescisão, antes de emitir qualquer aviso, é verificar as estabilidades. Quais seriam essas estabilidades? Acidente de trabalho, CIPA, quando a funcionária é gestante, né? Então, a gente tem que verificar para não correr o risco, né, de depois a empresa ter que indenizar algum funcionário em função de estabilidade. Outra coisa que a gente tem que analisar seria o critério da data base, que é determinado em convenção coletiva emitida pelo sindicato. Porque no mês que antecede a data base, nenhum colaborador pode ser dispensado, ou senão a empresa terá que pagar uma multa de um salário para ele. Então, outro cuidado que nós devemos ter, ok? Antes de emitir qualquer aviso. Emitindo, então, né, no segundo passo, um aviso, né, nós temos que verificar o tipo de contrato que esse funcionário está, né, vigorando para esse funcionário, ou seja, se é de experiência, se é determinado, se é indeterminado, né, ou seja, experiência é aquele de 90 dias, né, cujo, caso ele seja no término antecipado, ele tem uma forma de pagamento diferente. O determinado, ele é aquele que ultrapassa esses 90 dias, né, que pode ser até 2 anos, né. Então, também tem caso antecipado, tanto esse quanto de experiência, a parte que solicitar, né, a rescisão, a quebra de contrato, tem que indenizar a outra com 50% dos dias que faltam, né, para a outra parte, né, e o indeterminado, que no caso do indeterminado, ou se for empresa, o aviso pode ser, tanto a empresa quanto o funcionário, o aviso ele tem que pagar um aviso prévio, né? Ou indenizado, ou seja, a empresa não quer que esse funcionário trabalhe, e aí ela indeniza para ele um mês de trabalho, ou o funcionário não quer, né, continuar trabalhando, porque pediu demissão, e tem que pagar para a empresa um aviso prévio, né? No caso de aviso prévio, a gente tem que lembrar tanto que o trabalhado ou indenizado acresce 3 dias a cada ano trabalhado, no caso de contratos indeterminados, ok? O terceiro passo seria cancelamento de todos os planos, aonde que ao emitir o aviso, você aproveita aquele momento ali que a pessoa está assinando para poder colher assinatura no caso de solicitações de plano de saúde, no caso cancelamento, plano de saúde odontológico. Você verifica com ele o cartão de ponto para verificar se tem alguma falta ou ausência que ele não justificou. Você verifica também se ele tem consignado ou outros lançamentos, né, em questão. E o quarto, que são os apontamentos, você solicita todos os apontamentos para eles, tais como, no caso, não para ele, né, seria para as áreas afins, porque nem sempre aquela pessoa que emite a rescisão é quem fecha o cartão de ponto, é quem fecha o plano de saúde. Mas se for, você já tem que ter todos esses documentos em mãos, ou seja, o cartão de ponto, para você extrair a informação de hora extra, adicional noturno e faltas, caso a pessoa tenha, ou banco de horas, caso a pessoa tenha, coparticipação de plano de saúde ou odontológico, né, quando você pede a solicitação, né, quando você já assina um aviso, né, geralmente eu, Luciana, tenho o hábito de fazer assim, eu já colho a assinatura do aviso, eu já solicito o cartão de ponto, solicito o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário desse colaborador, eu peço também o extrato já desse colaborador,
eu já faço os cancelamentos e solicito as coparticipações, né? E solicito para as áreas afins os apontamentos de produtividade, gratificação, verifico nas folhas anteriores dele se ele teve vale transporte consignado e vales diversos, certo? Isso para quê? Todas essas informações são importantes para você fechar a rescisão, né? E geralmente para poder não ter que ficar fechando rescisão, abre rescisão, fecha novamente, para ficar incluindo informações que não foram incluídas no primeiro fechamento, ok? Principalmente porque agora com o e-social nós temos aí que está enviando essa rescisão até a data de pagamento, então nós não podemos correr esse risco, certo? Aqui para vocês eu coloquei a imagem de um extrato, né, para fins rescisórios, para demonstrar duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, para o cálculo, para a informação dentro da rescisão do funcionário, nós temos que usar o valor base para fins rescisórios. Nós não podemos pegar o total informado no final do extrato. Por quê? Porque às vezes o funcionário utilizou esse saldo de FGTS para quitação de casas, no caso, né? Porque o FGTS ele pode ser utilizado para outros fins, né? Então, às vezes a pessoa utiliza para pagamento de prestação ou abatimento de, né, entrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar o saldo que tiver lá embaixo. A mesma coisa também, porque o governo liberou um valor, né, um reajuste para o pessoal de quem tinha saldo em 31 de 12 de 2016. Então, às vezes, esse saldo pode estar até maior do que o valor que a empresa deveria pagar sobre os 40%. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Outro cuidado que nós devemos ter são nas competências não localizadas nesta conta vinculada no período. Caso apareça alguma competência onde está escrito sem ocorrências, nós temos que verificar o motivo pelo qual essa competência está constando aqui. Por quê? Porque, vamos supor, se o funcionário estava afastado nesse período, a gente tem que confirmar se ele realmente estava afastado e por isso não teve o recolhimento deste mês, dessa competência. Mas também o que ocorre muito é que existem empresas onde tem várias filiais do mesmo grupo socioeconômico. E quando acontece isso, eles costumam ficar transferindo pessoas de um lado para o outro. E nesse caso, o que acontece? Aí, às vezes, parte do FGTS dele está numa empresa e parte está em outra. Então, nesse caso, nós temos que verificar nesse campo, né, para confirmar que realmente, né, não consta nenhuma competência faltando. Porque se caso tenha, eu teria que pegar esses dois extratos e somar o valor base para fins rescisórios dos dois extratos, ok? Continuando, então, essa rescisão. Aqui, gente, para poder tentar facilitar para vocês, eu estou usando a tela, né, de um módulo, que essa tela está até antiga, ela já não é mais assim, já tem vários campos adicionais, né, mas esse aqui é um módulo da Sênior, hoje chamado de administração de pessoal, mas na época desse aqui era chamado de Ruby, né. Então, só para vocês terem noção dos campos que solicitam, porque creio eu que todo sistema deve pedir mais ou menos o mesmo campo, porque a rescisão ela tem o mesmo cálculo para todo mundo. Então, é só para demonstrar para vocês terem uma noção. Nesse caso aqui, eu coloquei também aqui do lado o aviso prévio do empregado, né? Só que eu não vou obedecer o que está informado aqui, é só para vocês terem noção. Eu vou mostrar para vocês um aviso indenizado, até mesmo porque ele é o que compõe quase todas as telas que a gente precisa verificar. Então, é só para vocês terem uma noção aí de como que funciona. Nesse caso aqui, eu vou usar outros dias de indenizado, que vão ser 36 dias, e não 30 como consta aqui, tá ok? Então, a primeira coisa, o funcionário ele tem que assinar o aviso prévio, né? Então, o aviso prévio do empregador para a dispensa do colaborador. Nesse caso aqui, você coloca o nome do funcionário, né? Senhor Leonardo de Capri, né? Aí você coloca pelo presente, notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa e por isso viemos avisá-lo nesta data, nos termos de efeito do artigo tal, item tal, capítulo tal, né? E o aviso prévio, neste caso da rescisão que nós vamos fazer agora, serão de 36 dias indenizados. Por quê? Porque eu considerei a admissão do funcionário
com a data de 1/11/2015, tá? Então, por isso eu não vou utilizar esses dias que constam aí. Então, vamos lá. Aqui eu informaria o cadastro, né, a matrícula do funcionário. A admissão dele nós vamos considerar 1/11/2015. Data de demissão, eu vou considerar dia 10/5/2018. Aqui a causa, eu vou considerar já como um funcionário efetivo, né? Então, eu vou considerar aqui como causa da demissão 2, iniciativa da empresa sem justa causa, ou seja, esse contrato já é um contrato indeterminado, onde ele nem faz parte do de experiência nem do determinado, tá? Aqui o motivo de demissão eu não preciso preencher nada. Data do aviso. Nesse caso, como o aviso é indenizado, a data de demissão e a data do aviso serão as mesmas. Então, aqui eu repetirei, então, dia 10/5/2018. Data do pagamento são 10 dias contados da data do comunicado, que foi dia 10/5/2018. Caso caia no dia não útil, eu antecipo, né, para o primeiro dia útil anterior à data de pagamento. Então, aqui, data fim do contrato só é preenchido quando é término de contrato, né, ou quando é antecipado. Então, nesse nosso caso aqui, dias trabalhados, vamos considerar aqui como 10 dias, né. Aviso indenizado, no caso, eu colocaria aqui 36 dias. Nesse 36 dias de acréscimo, seria o que a empresa paga. Se fosse reavido, ou seja, se o funcionário tivesse pedido demissão, aqui seriam 36 dias que o funcionário teria que pagar. Existem empresas que, quando é pedido de demissão, ele considera somente 30 dias, ele não faz o cálculo do acréscimo. Porém, pode ser feito o cálculo de acréscimo, só que tem empresas que optam por isso, em função de que já existem algumas determinações judiciais que dão causa-ganha para o funcionário em função do acréscimo. Então, algumas empresas optam aqui por 30, mas a gente não sabe em que circunstâncias foram feitas dessa forma, tá ok? Então, aqui, esse final antecipado, gratificação e estabilidade, a gente não preenche. Estaria preenchido caso a gente errasse alguma estabilidade. Aí, aqui estaria constando a quantidade de dias que esse funcionário teria de estabilidade para cálculo, né, da indenização, mas nesse caso não tem, né? Salário final do aviso. Nesse caso, nosso funcionário vai ganhar R$ 1.000, certo? Saldo da conta do FGTS. Então, é aquele saldo que eu falei para vocês, de R$ 9.497,61. Tá ok? Reposição da vaga, não. Pensão FGTS, somente quando consta em ofício, né, que aquele pensionista terá direito ao saldo do FGTS e os 40%. Nesse meu caso aqui, ele não consta nada, ele nem paga pensão, então eu não vou colocar, aqui eu vou colocar como não. O aviso prévio GRF aqui, o 1 é para trabalhado, o 2 é indenizado e o 3 ausente, né? Então, o 3 ausente a gente usa para término de contrato, né? Esse cumpriu jornada ou sábado compensado na semana, eu não preencho, para mim sempre fica zerado. Então, aqui a gente passa para calcular. Calculando, ele vai te abrir uma tela, aonde você vai informar todos os eventos que compõem essa rescisão. Ou seja, seriam lançamentos que você faria na folha dele. Ou seja, se ele teve coparticipação, desconto de coparticipação, eu vou lançar aqui. Se ele teve hora extra, horas faltas, desconto de DSR, eu lançaria tudo aqui. No meu caso, meu colaborador, ele só teve hora extra, 4 horas de hora extra, e a participação de resultados que é por força de determinação de convenção coletiva. Fora isso, ele não teve mais nada, certo? Mas qualquer outro lançamento que eu tivesse que fazer para esse colaborador, eu faria nesse campo aqui, certo? Desconto de vale transporte, todos os campos que eu tivesse que lançar, certo? Então, vamos clicar em avançar e aqui ele já começa o cálculo. Como eu fiz o cálculo, gente, no Ruby ele não aparece dessa forma. Só que eu fiz os cálculos aqui só para vocês acompanharem as telas comigo e para a gente não deixar pular nenhum. Então, aqui ele trouxe para mim o PLE, que eu tinha lançado no primeiro, e trouxe para mim, no caso aqui, as horas extras, que foram 4 horas. O restante, ele calculou na segunda tela, ou seja, como esse funcionário tem insalubridade, eu coloquei um adicional só para vocês verem,
né, que esse funcionário, aonde entraria essa insalubridade ou a média calculada para esse funcionário. Então, entraria aqui, em todas as bases de cálculos ele poderia entrar, certo? Porque se ele recebe todos os meses, esse valor passa a compor a remuneração dele. Então, quando a gente vai fazer os pagamentos, a gente também tem que calculá-lo, mesmo que o funcionário, no caso do 13º e férias, ele não esteja trabalhando, tá ok? Então, vamos lá. Horas extras. Como que é o cálculo de horas extras? Relembrando aquele primeiro vídeo, que é a parte teórica, né? As horas extras aqui seriam calculadas da seguinte forma. Primeiro, eu acharia o salário hora. O que seria o salário hora? É R$1.000 o salário dele, dividido por 220. Então, aí eu acharia o salário hora. Aí, esse salário hora eu multiplicaria por 4 vezes 1,5, que corresponde a 50%, que me traria o valor de 27,27. A insalubridade, ela é equivalente, né, a R$ 954 vezes 20%, que foi o que eu considerei aqui. Lembrando que insalubridade, cada empresa tem, né, de acordo com a sua atividade laboral, né, que existe de 10%, 20% e 40%. Nesse meu caso aqui, eu estou usando um percentual de 20%. Então, 20% sobre R$ 954, que é o salário mínimo, é 190,80, né? Então, eu pego a insalubridade, divido por 30 vezes 10, que é os dias que ele trabalhou, certo? No caso do DSR, ele corresponde ao DSR sobre as horas extras, que foi 27,27. Então, nesse caso aqui, nós tivemos 10 dias, onde 8 dias foram úteis e 2 DSRs, considerando que na minha cidade nós tivemos um feriado no mês de maio. Então, aqui eu considerei 8 dias úteis, né? Então, eu peguei 27,27 dividido por 8 vezes 2 DSS. Então, deu 6,82. O saldo de salário, considerando 10 dias, então foi R$1.000 dividido por 30 vezes 10 dias trabalhados, ok? Se tivesse outros eventos de produtividade, gratificação, também apareceria aqui nessa tela, pois ele trouxe as informações daquela primeira tela, que foi a movimentação do mês, para essa segunda tela, que ele já traz com o cálculo das horas, ok? Então, nesse caso, no Ruby, a gente informou somente essas duas informações e ele trouxe essa aqui do DSR e já a insalubridade e o salário, que ele faz o cálculo sozinho. Naquela primeira tela é para a gente informar aquilo que a pessoa teria direito, né, ou os descontos que ela deveria ter, ok? Então, vamos continuar avançando aqui. Aqui viria o aviso prévio, né? Aqui, no caso, é o aviso prévio indenizado, onde a empresa estará indenizando o funcionário. E considerando que o aviso prévio dele é indenizado de 36 dias, então qual seria o cálculo? É R$1.000 dividido por 30 vezes 36, que são os dias que ele teria direito. A insalubridade é a mesma coisa. Seria 190,80 dividido por 30 vezes 36. Lembrando que, nesse caso, nessa telinha de aviso prévio, pode ser tanto o aviso prévio que a empresa teria que pagar, que é o nosso caso aqui, mas poderia ser, no caso de pedido de demissão, o aviso prévio reavido, que também seria esse mesmo valor, né? Mas, por exemplo, se fosse um contrato de experiência, por exemplo, e a empresa ou o funcionário tivesse que pagar parte desses 50%, nós também informaríamos nesta tela, certo? Que seria, a única coisa que muda são os eventos, que um é reavido, o outro, no nosso caso aqui, o aviso prévio é indenizado, então é a empresa que paga. Se fosse o aviso prévio reavido, seria aquele que o funcionário estaria pagando para a empresa. No caso lá de período, tanto o contrato determinado quanto o contrato de experiência, se a empresa tiver que pagar, aí ela paga como uma forma, né? No caso, ela teria que pagar os dias que faltam de 50%. Seriam todos nessa tela aqui. Só para vocês terem uma noção de onde preenche, tá? Mas nesse nosso caso aqui, nesse exemplo aqui, seria um aviso prévio indenizado, que a empresa vai estar pagando 36 dias para ele. 36 dias por quê? Como ele entrou dia 1/11/2015, então a gente considera
2016, 11 de 2016, 11 de 2017. Então, aumentaram 6 dias, porque são 3 por ano. Então, 6 mais 30 dão 36 dias, ok? Então, aqui, por exemplo, agora a gente vai verificar o 13º. O 13º salário, nós consideramos 4 meses. Por quê? 13º a gente considera de janeiro a dezembro. Neste caso rescisório, a gente considera até a data de demissão dele. Então, no caso, ele saiu dia 10/5. No mês de maio, ele não trabalhou acima de 15 dias. Então, eu vou considerar para o cálculo 4 meses. Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, são 4 meses. Então, como que eu faço o cálculo? É R$ 1.000 dividido por 12, que são 12 meses, vezes 4, que é o que ele tem de direito. E aí, daria R$ 333,33. O mesmo eu vou fazer com a insalubridade, que seria R$ 190,80 dividido por 12 vezes 4, que daria R$ 63,60, ok? Considerando, então, que é um aviso indenizado, então eu também tenho que pagar o 13º sobre o salário indenizado. Aí, o que acontece? No mês 5, ele trabalhou acima de 15 dias, certo? Porque eu iria correr normal mês 5, porque eu considero até dia 14/6, que seria a data da projeção do aviso. Então, aqui nesse caso, o mês de maio, ele consideraria como o mês todo, né? Aqui eu coloquei do dia 10/5 a 31/5, somente para vocês terem uma noção de prazo. Então, nesse caso aqui, ele teve direito a 1/12 aqui, e aqui, como somente completou 14 dias, ele não teve direito a outro 12avos. Então, seria considerado somente 1/12, que no caso, R$ 1.000 dividido por 12 dá 83,33. R$ 190,80 dividido por 12, R$ 15,90, ok? Férias. No caso das férias vencidas, aqui eu coloco R$ 1.000, né, que é o valor do salário dele. A insalubridade eu vou colocar ela inteira também, que eu considerei 20% do salário mínimo, que é R$ 954, dá R$ 190,80. Né? Então, somando R$ 1.000 mais 190,80 dividido por 3, dá R$ 396,93. Só que aí, esse aqui é referente ao ano de 2016. Só que a gente também teve a proporcional. Então, de 1/11 de 2017 até 14/6 de 2018, deram 7/12. Se aqui tivesse dado 15/6 de 2018, a gente teria que considerar, então, 8/12 em vez de 7/12, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, então, eu vou considerar R$ 1.000 dividido por 12 vezes 7, deu 583,33. A insalubridade é 190,80. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Insalubridade, R$ 190,80 dividido por 12 vezes 7, certo? Então, somando esses dois, 583,33 mais 111,30 dividido por 3 vai dar 231,54, ok? Então, eu coloquei aqui do lado para vocês terem uma noção de como que a gente conta, né? Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, né? Se aqui tivesse dado dia 15/6, ele já teria direito a mais um 12avos, ok? Então, vamos avançar, né? E aqui eu trago para vocês novamente as tabelas de incidência para cálculo do INSS. Por quê? Para a gente ter uma noção do que vai somar para INSS e do que a gente vai somar para imposto de renda, certo? Então, aqui, a insalubridade entra em tudo. Periculosidade ele não tem, então ele não teve adicional noturno, ele não teve tempo de serviço, né? O aviso prévio indenizado não entra nem para o INSS, nem para o imposto de renda, certo? O aviso prévio indenizado sobre o reflexo do 13º, esse entra, certo? Aqui no caso não é o trabalhado. As horas extras também entram. Isso para a gente ter uma noção de base de cálculo, tá bom? 13º entra em todas elas. Férias, só entra aqui, ó, aquelas gozadas em vigência do trabalho, ou seja, as férias que a gente tira durante o período que a gente goza elas, né? Então, as demais não entram,
E aqui só tem duas que entram para FGTS. Então, férias não entra nem para imposto de renda e nem para o INSS. Gratificações e todas entram, certo? No caso do salário, prolabore, né? Também entram aqui. PLR não entra, tá? De acordo com a convenção, não entra. Então, aqui eu só trouxe para vocês alguns valores, né? Para vocês terem noção de quanto ficou tudo. Então, vamos lá. Para o cálculo do INSS, a base de cálculo do INSS, eu esqueci de alterar aqui, mas na realidade não foi esse valor. No caso aqui, a base do INSS, o que a gente somou? A gente somou a hora extra, a insalubridade, o DSR sobre a hora extra e o saldo salário, que deu R$ 431,02, vezes 8%, que deu R$ 34,48. No caso aqui do 13º, eu esqueci de alterar aqui, porque eu estava fazendo uma outra rescisão. Mas nesse caso aqui, o valor seria correspondente a R$ 333,33, que seriam dos 4/12avos, R$ 63,60, né, totalizando R$ 396,93, mais 1/12avos do indenizado, que seria R$ 83,33 e 15,90, né, que daria então o valor de R$ 496,17 vezes 8%, né, que está aqui dentro da alíquota, que fica dentro da primeira faixa, daria o valor de R$ 39,69. Então, a base do 13º que não seria R$ 595,40, seria R$ 496,17, tá? Vocês me desculpem, é porque essas bases aqui eu esqueci de alterar. Aqui embaixo eu coloquei somente para vocês terem noção do que seria essa base de cálculo para imposto de renda. Então, a base de cálculo para imposto de renda, o que eu somaria? Eu somaria os cálculos da rescisão, que seriam horas extras, insalubridade, DSR sobre horas extras, saldo de salário, mais todo o valor do 13º. Só que como as férias não entram, então não deu o mínimo aqui, né, para poder calcular o imposto de renda. Mas se fosse um pouco a mais, ele já daria esse valor, ok? Então, somente para vocês terem noção aí do porquê que a gente utiliza aquelas planilhas que eu falei para vocês como base de cálculo, tá? Essas informações aqui, elas não estão certinhas porque eu esqueci de alterar, tá bom? Porque eu tinha feito um outro vídeo com outros valores e esqueci de alterar esse aqui. Mas, seria mais ou menos isso que eu estou passando para vocês. E se vocês fossem fazer o cálculo do imposto de renda, como nessa aqui não deu, você fazeria da seguinte forma. Então, você usaria a base de cálculo, ou seja, você verificaria naquelas tabelas, né, ou na tabela de incidência, que você pode pegar na internet para imposto de renda, verificaria quais são dos eventos que você tem que entraria para a base de cálculo, você somaria. Aí, o que você faz? Você deduz a soma do INSS, né, no caso seria os dois INSS que nós temos, que seria o caso do 13º salário e do INSS normal. Deduz também o por dependente, né, porque cada dependente também tem o valor de R$ 189,59 por dependente, se a pessoa tivesse. Lembrando que dependente é cônjuge, caso ele declare que ela seja dependente dele, e filhos, né? Mãe, pai, essas coisas não são dependentes, a não ser que a pessoa declare mesmo, né, com um documento próprio de que aquela pessoa é dependente dele. Aí, o que seria a base de cálculo para o imposto de renda? Seria essa base de cálculo que seria as somas daquilo que compõe, né? Que você verificaria naquelas tabelinhas de incidência quais são os eventos que compõem para você somar, menos a dedução de INSS por dependente, vezes a alíquota. Então, por exemplo, aí deu, por exemplo, 3 mil. Aí entraria aqui nos 15%, porque estaria dentro da segunda faixa, certo? Aí, no caso, a alíquota aqui seria 15%, então eu pegaria a base de cálculo de imposto de renda vezes a alíquota, descontaria a parcela a deduzir, que é R$ 354,80, nesse caso de exemplo que a gente acabou de citar, e ali seria, então, né, o imposto de renda, o valor do imposto de renda, que seria a diferença do percentual, né, menos a parcela a deduzir, tá ok? Coloquei só um modelinho para vocês terem uma noção, né,
do que seria então o cálculo do imposto de renda, tá bom? Mas qualquer dúvida vocês podem colocar abaixo aí também. Então, lembrando que rescisão, gente, elas são todas mais ou menos as mesmas coisas. O que a gente paga? A gente paga saldo de salário, férias proporcionais, né, para quem tem menos de um ano e para quem tem mais de umas férias vencidas, no caso tem as férias vencidas e mais um pouco. As férias vencidas somente para quem tem mais de um ano, né, na empresa, porque aí teria a possibilidade de ter as férias vencidas, o 13º salário, o aviso prévio, no caso, né, daquela questão de quando a empresa manda embora ou quando também é o reavido, que seria o caso do funcionário que pede, né, para sair, né. Então aqui, dispensa sem justa causa. Com menos de um ano, né, a gente faria, quando a pessoa tem menos de um ano, aquela média que eu falei para vocês, que é aquela pessoa que recebe adicional noturno todo mês, né, recebe horas extras todo mês. Então a gente tem que fazer uma média desde a data de admissão até a última folha fechada, até a sua data de saída, né, e pega esse saldo, né, dessa média, para poder lançar como média para ele em todos os lançamentos. No caso, a gente lançaria nas férias, lançaria no 13º e nos avisos, tá? Então, aqui como funciona? Dispensa sem justa causa. O que ele tem direito? Se for menos de um ano, ela tem direito a saldo de salário, ele tem direito a férias proporcionais, férias vencidas não, porque ele tem menos de um ano. Então, ele ainda não teria férias vencidas. 13º salário ele teria direito ao aviso prévio, né? Porque dispensa sem justa causa foi a empresa que dispensou ele. Ele teria direito à multa dos 40%, né? Essa multa de 20% seria, no caso de acordo. Dispensa sem justa causa com mais de um ano. Aí entraria, no caso, as férias vencidas. É o que muda aqui, tá bom? Dispensa com justa causa é aquela onde o trabalhador, né, cometeu alguma infração, né, da qual se enquadra a dispensa com justa causa, ou seja, ele fez algo que ele não deveria. Exemplo, um motorista, né, contratado por motorista de caminhão e ele dirige bêbado. Então, nesse caso, não tem argumento, é dispensa com justa causa. A mesma coisa é um motorista que abastece o caminhão e for abastecer fumando cigarro. Então, são coisas que podem causar problemas não somente para a empresa, como também dolo a outra pessoa, entendeu? Pode acontecer um acidente e tudo mais. Então, isso é o tipo de infração que não tem argumento. Então, no caso, se ele tem menos de um ano, ele tem direito aqui, no caso, ao saldo de salário, mas ele não tem direito a nenhum dos demais benefícios. Se ele tem mais de um ano, ele tem direito somente ao saldo de salário e às férias vencidas. Os demais também ele não tem, certo? Rescisão indireta, né? Que é aquelas rescisões que a pessoa vai e solicita direto lá no sindicato, aquela rescisão que o funcionário às vezes fica aguardando para ver se a empresa vai fazer o acordo com ele ou não. Geralmente é judicial, existem aquelas extrajudiciais também. Então, aqui saldo de salário sim, férias proporcionais sim, férias vencidas não, 13º salário sim, aviso prévio sim, né? E FGTS 40% sim. Mais de um ano também tem direito a tudo, né? Culpa recíproca seria aquelas questões, né, onde que a parte que solicitou tem que indenizar a outra, né, com 50%. Mas assim como acordo, né? Porque aqui também não entra os 40%, mas entra aqui a multa dos 20%, que é o que a nova legislação permite também, tá? Então aqui está demonstrando para você como que seria o pagamento, tá? Mas esses acordos aqui podem ser alterados, porque de acordo com que depende de cada empresa, do que cada jurídico de cada empresa determina, mas já fui informada de que a composição desses valores podem ser alterados de acordo com o acordo, né, que tem que ser firmado entre as duas partes. No caso aqui, determinado sem justa causa, né, que seriam aqueles contratos, né, que tem um prazo determinado, né, geralmente existem também de mais ou menos de um ano. Rescisão antecipada de contrato a prazo determinado com justa causa,
que entra também aquela questão que eu já falei para vocês, né? Então aqui ele vai mostrando cada situação, tá? E quando vocês sentirem dúvidas, aí vai de acordo com aquelas telas. A forma de pagamento é a mesma. E o que você vai pagar dentro de cada rescisão é o que está informando em cada uma dessas tabelinhas, certo? Então, quando vocês forem, no caso, fazer essas rescisões, bastam vocês pesquisarem por verbas devidas em cada tipo de contrato. Aí vocês vão ter essa tabela e aí fica mais fácil para vocês saberem o que é devido e o que não é devido, né? A forma dos cálculos eu já passei para vocês, certinho? Que são sempre as mesmas para todo mundo, certo? Aqui no caso, eu só estou vendo uma questão aqui, por exemplo, pedido de demissão. Ele coloca, né, para quem tem mais de um ano e menos de um ano, ele coloca ali aviso prévio, não. Porém, esse funcionário, ele teria que pagar, né, o aviso prévio, sim, né, porque é um pedido de demissão. Então, aqui, esse não aqui seria o aviso prévio por parte da empresa, mas ele teria que pagar o aviso prévio reavido, que seria aquele, né, que a empresa estaria pegando de volta. Então, essa aqui até que eu peguei, né, ela não é completa, mas é somente para poder mostrar para vocês, aqui mais enxuto, né, mas existem algumas planilhas mais complexas, né, mas eu peço para vocês procurarem em fontes tipo guias práticos, né, de cada formulação. Depois eu vou estar passando para vocês uns links abaixo, de onde vocês conseguem essa planilha inteira, tá? Aqui, como o meu slide estava muito curto, eu não peguei a completa, mas existem outras mais completas. Eu vou divulgar para vocês depois o link de uma completinha, porque aqui está colocando como aviso prévio não, porém, é porque esse aviso prévio aqui é a empresa que não paga, mas teria que ter o aviso prévio reavido, que quando a pessoa pede demissão, ela é obrigada também a arcar com um aviso prévio, né, caso ela não cumpra o período aí, né, de aviso, ok? Então, caso vocês pesquisem por verbas devidas em cada tipo de contrato, eles vão trazer para vocês uma mais completa. Essa minha, ela não está completa, mas eu trouxe somente para dar uma noção para vocês de como funcionaria, né? E para demonstrar para vocês que o tipo de pagamento aqui são mais ou menos as mesmas, tá ok? Mas eu vou colocar para vocês um link abaixo com uma tabela mais completa para vocês não utilizarem essa aqui, tá bom? Porque essa aqui eu peguei por ser mais enxuta para poder demonstrar para vocês mais ou menos os tipos de rescisão que tem e as formas de pagamento, tá ok? Então, pessoal, quem gostou, dá um joinha, tá? Se inscrevam no canal. Eu espero ter ajudado. Rescisão não é o bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem tranquila, certo? O que a gente tem que pagar é a mesma coisa para todo mundo. Fora as informações de lançamento, quais seriam os lançamentos? É o que eu já tinha passado para vocês. Vale transporte, gratificação, coparticipação de plano de saúde ou plano odontológico, que são os lançamentos daquelas primeiras telas. Os demais são todos iguais, ou seja, 13º, caso ele tenha indenizado, aí você só vai pagar o indenizado. Caso ele não tenha indenizado, você vai retirar a parte de indenizado e só vai pagar o 13º normal. As férias, caso ele tenha mais de um ano, ele vai ter vencida. Caso ele não tenha, seja somente proporcional, você somente vai pagar proporcional, né? Os pagamentos são esses, não muda, né? No caso de quem é a experiência ou determinado, a parte que solicitou tem que pagar a multa de 50% do que falta, né? Então, assim, não muda muito, né? E eu vou colocar para vocês no link abaixo depois, o link para vocês pesquisarem essa tabelinha, para que vocês possam ter como consultar para verificar quais verbas a pessoa teria direito ou não, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero ter sido bem claro agora com o cálculo da rescisão, tá? Eu peço desculpa aí pelas minhas falhas, pelos meus errinhos aí, mas
é somente para poder clarear para vocês um pouco melhor sobre os cálculos certinhos, sobre quais são os itens que vocês têm que observar, tá bom? Eu agradeço aí a, pela companhia de todos que têm me acompanhado aí nos vídeos, tá? Agradeço muito a participação de vocês e peço que continuem participando, que assim eu vou verificando quais são os próximos vídeos que eu posso estar elaborando, né? Pra gente estar fazendo aí junto, tá ok? Muito obrigada, eu agradeço a todos. Até mais.